Pra gente voltar à narrativa. Maio de 1779 é aberta a Assembleia dos Estados Gerais. Entra primeiro os membros do clero, e aí eles têm uma reunião privada com o rei, como mandava a tradição. Depois entram os membros da nobreza com chapéus emplumados, e o rei os recebe a portas abertas. E aí depois chegam, vestidos de preto, os membros do terceiro estado. E o preto era de fato para demonstrar um luto pela França. Ah, é? E eles não são recebidos pelo rei, como mandava a tradição. Por que não eram recebidos pelo rei? É a tradição. Porque eram menores. Porque eram menores, isso. Porque não tem a mesma dignidade que os Entendi. outros estamentos. Quem que receberia eles, por exemplo? Eles vão lá e sentam. Lá no Palácio de Versalhes. Tá. Que é onde aconteceu a Assembleia, onde começa a Assembleia dos Estados Gerais. Tem uma pintura, alguma coisa que representa isso? Tem diversas gravuras que representam isso. Acho que tem algumas gravuras até vamos ver se a gente acha. Naquele Quem banco que de ele dados procura? que o Dani falou ali. É no Gallicá, mas eu acho que é mais fácil de procurar direto no Google, né? O Gallicá é mais difícil demora um de- pouquinho pra Ele você coloca achar. Assembleia... Dos Estados do Reino, dos Estados Gerais, né? Que Tá. é o nome mais difundido. Então, lembra, quem convocou a Assembleia foi a nobreza. Tá. Mas o que a nobreza fez com isso foi abrir uma caixa de Pandora. Eles não tinham ideia? Eles não... Bom, alguns tinham. É. Mas muitos deles... Alguns deles queriam ligar um foda-se Alguns deles mesmo? queriam ligar o foda-se mesmo. É mesmo? Alguns deles queriam ligar o foda-se mesmo. Mas muitos deles não sabiam que a consequência podia ser tão profunda. Porque não tinha sido tão profunda, mesmo em outros lugares. Mesmo na Bélgica, eles tinham conseguido reprimir os movimentos populares. Então na França, de fato, a coisa vai mais além depois. Entendi. Mas ninguém sabia disso nesse momento. Então quando é aberta a Assembleia dos Estados Gerais, o que o terceiro Estado vai de cara exigir? Que o voto não seja por ordem. Que o voto seja por cabeça. Em vez do clero ter um voto, a nobreza ter um voto e o terceiro estado ter um voto, que cada pessoa ali de representante tenha um voto. Porque ainda que a quantidade de deputados, né, de representantes de cada um dos estados, não fosse proporcional ao número de pessoas, então... Da população. O terceiro estado tinha conseguido dobrar o número de representantes. Isso foi uma pressão que eles sozinho fizeram. tinha mais representantes do que os representantes do primeiro e do segundo estado somados. E mais importante, que é o que você falou muito bem, Vilela, algumas pessoas do primeiro e do segundo estado apoiavam a revolução, apoiavam o terceiro estado. E veja, as pessoas falam assim, Robespierre era um republicano e tal. Nesse momento, o Robespierre era monarquista, mas ele defendia reformas. Tá. Nesse momento, quase não tinha republicanos ali na Assembleia. Quase todos que defendiam a revolução defendiam, na verdade, reformas dentro da monarquia. Era isso. Então o terceiro estado começa a exigir coisas. Primeiro voto por cabeça. E aí o primeiro e o segundo estado fala não. Aí alguns membros do primeiro e do segundo estado se unem ao terceiro. Aí o terceiro estado faz a sua grande exigência, que a Assembleia dos Estados Gerais se torne uma Assembleia Constituinte, para fazer uma Constituição com leis que valem para todo o território. Ou seja, fazer a França deixar de ser uma monarquia absolutista e tornar-se uma monarquia constitucional. Que Essa era a é demanda. esse caráter dessas novas ideias, que é essa crítica... Alguém já estava assim no mundo? A Inglaterra já estava nesse já caminho. tava nesse caminho. Embora num sentido diferente, né, algumas particularidades da noção de lei na Inglaterra, Tá. vários lugares, nos Estados Unidos, né, o George não numa Washington, monarquia, né? Não numa monarquia, que não era uma monarquia mas já num governo de caráter constitucional. constitucional, George Washington tinha assumido no comecinho do ano, 1789, o George Washington tinha assumido como primeiro presidente dos Estados Unidos. Né, e os Estados Unidos têm uma influência fundamental. Quando eles derrubam a Bastilha, falaremos disso já, Tá. eles enviam a chave pro George Washington. Caramba. Quer dizer, a Revolução Francesa reconhecia sua dívida para com a Revolução Americana. Reconhecia, apesar das várias diferenças que vamos pontuar. Entendi. Bom, então o terceiro estado começa a exigir coisas. Tá? Eles fazem, um dia o pessoal do terceiro estado chega, encontra as portas da Assembleia fechada, aí eles vão para uma outra sala, que é a sala do jogo da pela, que era um jogo que a nobreza fazia, isso não vem ao caso, e lá na sala eles fazem um juramento, não vamos sair daqui antes que a França tenha talvez uma seja uma coisa Constituição. legal de vocês, porque as imagens... Essa imagem é o quê? Tem a ver essa imagem? Ah, sim, essa é uma representação da Assembleia dos Estados Gerais, se não me engano. O rei lá em cima, O rei que preside a Assembleia, né? a esquerda dele, o que que é? e aí você tem possivelmente ali os ministros do rei, a própria rainha, e representantes dos três estados. Tá? Do primeiro estado, do clero, Tá. do segundo estado, da E nobreza. era tudo na gritaria mesmo. Bom, é interessante, o Rousseau escreve sobre isso, né? Não tinha microfone, né, nessa É? época. Então as pessoas eram grandes oradores. Né? O Robespierre, por exemplo, ele tinha uma formação no colégio Louis le Grand, que era o colégio Luís o Grande, que era um colégio de Paris, uma formação retórica, tá? De primeira, ele lia todos os romanos, lia tudo em latim, sabia discursar em latim. Lembra que eles eram, o Robespierre era juiz também. É. Tá? Então, grandes oradores vão se destacando aí na Revolução Francesa. Robespierre ainda é pouco conhecido.
nesse momento. Bom, aí o terceiro estado, na Assembleia dos Estados Gerais, começa a exigir uma série de coisas. Uma série de coisas. E aí o rei ameaça fechar a Assembleia e acabar com tudo aquilo. Aí a nobreza, uma parte da nobreza... O juramento do Jogo da Pele. Só que é legal que essa pintura, ela é feita 2 anos depois do acontecimento. E por que isso é importante? Ali à direita de quem tá vendo, à esquerda da pintura e à direita de quem tá vendo, você tem um cara de amarelo abrindo o peito. Né? Jogando. Tem um Aqui, cara... ó, virando sim, virando assim, super-homem ali. Ó. Esse é Robespierre. De um creme, né? O que é o de amarelo, eu pensei que era o cara mais atrás. Não, Isso, com uma roupa meio creme, Meio né? creme, isso, abrindo o peito. O que seria isso? Esse é o Robespierre. Por que eu sei que essa pintura é feita 2 anos depois? Por quê? Porque o Robespierre não era tão conhecido nesse momento. Né? Então, assim, se alguém fosse pintar no momento, o Robespierre não teria esse protagonismo, não estaria ali com a luzona em cima dele. Ela é feita depois, projetando que o Robespierre vai ser depois da Revolução. Entendi. Mas, enfim, ali você tem, fazendo o juramento, as figuras ali, o Abade de Sieyès, o Bailey. O Abade de Sieyès era um padre. Um abade, Né? Um abade, enfim, um membro da igreja que era o iluminista. Certo. Tem vários padres iluministas. E escreve um dos panfletos mais importantes, né? Daqueles que a gente estava falando ali anteriormente. Que é o terceiro estado. Ele fala, o que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido até agora na ordem política? Rien, né? Nada. O que a gente quer ser? Alguma coisa. Ele escreve esse panfleto, e nesse panfleto ele acaba formando a ideia de um terceiro estado oprimido. Ele acaba assim, solidificando as expectativas, juntando os anseios no seu texto. Entendi. E ele se torna uma liderança importante na Revolução Francesa. Enfim, mas aí surgem questões que o rei queria fechar a Assembleia. Aí surgem questões que o rei começa a mobilizar as tropas suíças, lembra dos mercenários, para talvez reprimir a Assembleia. Parte da nobreza percebe que já está dando ruim. Aquele cara branco é alguém de evidência que tá lá apontando? Não me lembro de cabeça. Provavelmente Pode ser, né? Não me lembro de cabeça. Depois a gente pode fazer Tá em pesquisar. cima da cadeira, porque ele então, tá um bem destaque, destaque. Eu já me esqueci significativo, agora. Tá. Mas aí estão vários nobres revolucionários, que é o caso do Talleyrand, por exemplo. É o caso Lafayette, que era um nobre que lutou na Revolução Americana. O Marquês de Lafayette, bastante conhecido, né? Então, nobres que apoiam a Revolução nesse momento. Então, o rei começa a ficar encanado com essa Começa parada. a ficar encanado com essa parada. Vai dar merda e tal. Vai dar merda. E aí, Vilela, até então... Não tá tendo alguma coisa nas ruas? É isso que eu vou falar agora. Essa é a grande questão. Essa é a questão, é isso que eu vou falar agora. Porque até agora... Estamos falando de... Uma coisa parlamentar, de deputados ali na Assembleia. E aí o Jorge Lefebvre vai falar, por enquanto é a Revolução Burguesa. Tá. Porque lembra daquilo que eu te falei lá atrás. Esses caras que estão aqui como representantes do terceiro estado não representam, de fato, a pluralidade do terceiro estado. Não, nem a pau. Então, essa notícia começa a se espalhar, né? Fala um pouquinho mais pra eu terminar de mastigar a balinha. Nesse momento em que a notícia começa a se espalhar, a gente pode separar as mobilizações para além, né, de Versalhes, para além da Assembleia, eu acho que em 2 partes, para simplificar aqui, que são as mobilizações urbanas e são as mobilizações campesinas. No campo vai acontecer aquilo que depois fica conhecido como o Grande Medo. Que os camponeses começam a escutar essa notícia. Há várias notícias falsas. Isso é importante de que, também, prisioneiros escaparam dos navios, estão chegando para roubar o seu trigo verde. Tem esse historiador, Jorge Lefebvre, já perceberam que eu amo ele fez um mapeamento de como correram essas notícias. Ele pegou as fontes dos Correios. Que é nos bares, onde ficava... Bares, por exemplo, mas também... Praça pública. No caso ali... As leituras públicas, As leituras públicas. Então, por exemplo, quando aconteceu uma coisa em Versalhes, você é um deputado de Arras. Sim. Você enviava uma carta para Arras, falando, aconteceu isso. Essa carta chegava e ela era lida na praça pública. Porra. E as pessoas ficavam, caramba, isso tá acontecendo. Que absurdo. Muito legal. Olha e esse historiador mapeou essas coisas. Sei. Então, é isso. Nos campos, a grande revolta. E lembre que 80% da população vivia nos campos. E lembra que a população, enfim, pagava pesadíssimos impostos. Né? O grande historiador da Revolução Francesa, o Michelet, ele escreve assim, o que a gente tem que estranhar é por que eles não fizeram a Revolução antes. O que a gente tem que relativizar, porque na verdade existiram várias revoltas camponesas antes. E nas cidades, chega o boato... Mas peraí, deixa eu só terminar uma coisa importante sobre os campos. O que os caras começam a fazer nos campos? Invadir castelo. Começam a queimar a documentação atrelada aos impostos. Documentação que a nobreza usava para falar, a tradição diz que eu posso cobrar esse imposto sobre essa ponte. Olha aqui o documento. Eles vão lá e queimam os documentos. Os caras começam a tomar as terras de nobres. E isso é maneiro pra gente pensar, será que é essa
a mudança que os caras que estão lá na sala do jogo da tela... Claro que não. E a resposta é não. É óbvio que não. E a resposta é não. E essa questão da pluralidade do terceiro estado que é importante a gente pontuar o Você tempo acende inteiro. o pavio, você não sabe. Isso, vai é isso, explodir, é isso. E aí, Vilela, você tocou no que é a essência do trabalho do historiador, que é tentar recuperar no passado a dimensão de presente do passado, ou seja, a imprevisibilidade. É. A gente sabe como vai terminar, mas quando a gente escreve, a gente tem que considerar que as pessoas na época não sabiam. Não sabiam, não. Inclusive, né, o nosso podcast chama História Pirata, em grande parte, por causa de um poema que a gente gosta muito do Arthur Rimbaud. E ele fala como se a história fosse um barco bêbado, né? O que é um barco bêbado? É um barco que erra. É um barco que está seguindo uma direção, mas ele está embriagado, então ele vira para um lado, ele vira para o outro. E, de novo, né, de uma perspectiva metodológica, isso é muito importante para o trabalho do historiador. Senão a gente comete um erro que é prever o passado. E é muito fácil prever o passado. É. Então eu olho para o seu passado, a gente pode pegar uma coisa que a gente falou aqui agora. Os pais de vocês foram professores, então é lógico que vocês se transformariam em professores. Há um sentido nisso? Sim, mas porque eu sei o futuro. Muita gente que é filho de professor não vira professor. Isso. A maioria, talvez. Mas a maioria. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para nunca pensar a história de maneira teleológica, que é essa ideia de que o futuro está sempre determinado pelas ações do passado. E lembrar que quando a gente olha para a história, de novo, que nem o Dani falou, a partir do tempo presente do nosso objeto, a gente tem que lidar com essas questões imprevisíveis, com um barco bêbado de vez em quando, né? É isso. E aí, chega na cidade de Paris, onde viviam 600 mil pessoas, muita gente, boatos de que homens do rei tinham pisado em símbolos da Revolução, na insígnia tricolor, e aí a população, e principalmente a questão da fome. Os caras eram São Paulinos aí, velho. Pisaram no emblema do São Paulo aí, velho. Que era o branco, o vermelho e o azul, que ainda não significava liberdade, igualdade e não? fraternidade. Que também depois. não é o emblema do Bahia, né? Que Tá, Não tinha esse igualité. Ainda não. liberté. O branco é monarquia, o azul e vermelho é Paris. Tá. O azul liberdade, igualdade e fraternidade é um termo que vai aparecer na Revolução Francesa, mas ele nunca foi lema da Revolução Francesa. Nunca? Nunca. São ideais defendidos. Claro. As palavras Mas ninguém aparecem. abençoou isso como... Ninguém. As palavras aparecem. O primeiro a usar essa expressão é o Camille Desmoulins, em 1789. Depois, em 1790, o segundo a usar é o Robespierre. Ele propõe que no uniforme das guardas nacionais se coloque o liberté, égalité, fraternité. Mas só se torna lema da França em 1848, que é uma outra revolução. Processo revolucionário. Entendi. Que é a memória dos povos. Mas aparece. Tá. A expressão, ela aparece nas fontes, etc. E aí nas cidades, então, as pessoas começam a queimar depósitos de grãos, porque elas começam a escutar que a nobreza estava escondendo grãos, Pra... aumentar o preço e ferrar todo mundo. E aí a população começa a buscar se armar. Aí eles tomam o Palácio dos Inválidos para se armar. O que é esse palácio? Era um palácio onde estava guardadas armas, e depois eles tomam outro palácio, que era uma antiga fortaleza, que depois se torna uma prisão, e nesse momento, eu falei que o Luís XVI era até mais moderado que o Luís XV e XIV, tinha poucos presos. Tinha menos de 10 presos nesse momento, que era a Bastilha. E por que a Bastilha? Porque lá você tinha, se não me engano agora no número, no meu livro tem os números certinhos, eu conferi todos, 40 mil fuzis. Tá. E a população toma a Bastilha, quer dizer, a população está armada na França. A população está armada. E aí o rei descobre, Paris, Versalhes, depois o pessoal pode até olhar no mapa a distância Paris-Versalhes, porque isso vai ser importante daqui a pouco. Paris e Versalhes são relativamente próximos. Bem próximo. Relativamente Foi próximos. de, tipo, trem. De É, lugar pra Isso, outro, muito perto, vai de ônibus. É uma meia hora de trem, se não me falha a memória. O rei é obrigado a ir até Paris para acalmar o povo. Aí o rei coloca a insígnia tricolor, aí o rei saúda o sans-culotte, Dá beijo em bebê. dá beijo em bebê. Aí a população de Paris começa a instituir um autogoverno em Paris. Tá? E elege o Bailly como o presidente ali, o prefeito ali de Paris. Tá? Isso depois vai ser chamado de a Comuna de Paris, que não tem nada a ver com comunismo, mas tem a ver com a gestão comunal de Paris. Isso vai ser importante no futuro da narrativa. Bom, o rei é obrigado a aceitar a Revolução Francesa. Pela revolta nas cidades, mas principalmente pelo grande medo no campo. Isso os historiadores são unânimes. Então, com o grande medo no campo, a Assembleia dos Deputados aprova uma lei chamada Fim dos Feudalismos. Quer dizer, o fim do feudalismo. As pessoas falam assim, professor, mas o feudalismo ainda existia nesse momento? Não é o feudalismo histórico, né? Mas lembra que quando a gente estava explicando o antigo regime, a gente falou várias vezes que, por exemplo, aquelas questões
que pautavam os poderes extraordinários do rei, remontavam ao período medieval, Isso. que as questões dos monopólios remontavam ao período medieval. Então, o fim do feudalismo, ainda que não seja, né, o fim do feudalismo do ponto de vista histórico, é uma tentativa de promover essa ruptura com algumas permanências do mundo medieval que caracterizavam aquele mundo moderno, né? Aquele mundo que a gente da história decidiu chamar de moderno, obviamente. Claro. Então, o fim do feudalismo, o fim da feudalidade, é a abolição de vários privilégios, de vários O impostos. fim da servidão. Aí depois vem o fim da servidão.